Muito bem, olha só, nós vamos estudar a segunda parte da nossa aula, dando continuidade. Nós vamos estar estudando aqui o que? A introdução à cartografia. Importante você acompanhar no seu livro, tá? Que nós vamos estar estudando para você compreender. O capítulo 3, orientar-se. Veja que no texto aí do seu livro, ele vai dizer assim que muitas vezes utilizamos elementos, tá? Naturais e culturais da paisagem para ajudar como ponto de referência. Por exemplo, mãe, eu estou indo na casa do fulano de tal, da minha amiga, do meu amigo. Mais tarde eu volto. Tua amiga, onde é que fica? Lembra a rua tal, da esquina, junto, do lado da praça? Sei. Então, a casa dele fica bem de frente àquela árvore próxima ao poste. Então, você está dando ponto de referência para sua mãe saber, ou seu pai saber, aonde qual é a casa, qual é o ponto de referência que você se encontra. Então, para isso, é preciso que entendamos, nos orientarmos adequadamente para indicarmos uma melhor indicação. Pode ser um endereço, uma rua, você pode usar aplicativos nos seus celulares, você pode usar mapas impressos, a bússola, aparelhos de GPS, certo, no teu celular. Você pode usar e tantas tecnologias atualmente, isso vai facilitar a tua vida. Por exemplo, nós temos aqui a bússola, tá? A bússola foi uma ferramenta muito importante no passado. Em que século? No século I, meu povo. Quem foi que construiu a bússola? Inventou os chineses. Pense numa nação, numa população inteligente que contribui muito nos dias atuais. Aí a bússola foi criada por eles, mas lá na frente, certo? Os próprios navegadores aperfeiçoaram, certo? Quem foi que aperfeiçoou? Os navegadores europeus. A partir do momento do século XII até os dias atuais, e deu uma ênfase, né, nesse aperfeiçoamento, melhorando a bússola. E o que é a bússola, professor? A bússola, como diz aqui o próprio texto, ele já está falando, que é o quê? Um instrumento, certo? De localização. Vou grifar aqui para você para facilitar a tua compreensão dentro do contexto, tá bom? Marca aqui, ó. Por exemplo, ó, ele é um instrumento que tem uma agulha imantada, tá? Ou seja, magnetizada para funcionar como ímã. Aponta sempre para o lado norte. E aí, você sabendo onde está a sua direção norte, é possível identificar as demais direções dos pontos cardeais, certo? Mais na frente, o homem inventou, sabe o que? O GPS. O GPS ele é ligado com os satélites que estão lá no espaço, satélites artificiais que facilitam permitir a precisão quase que exata de um objeto na superfície do planeta. Para que ela serve? Ela serve para orientar os navios e os aviões, para monitorar os automóveis, caminhões e localização até de endereços. Esses aplicativos de localização nos celulares usam dados do GPS para indicar o caminho que você deve seguir. O teu próprio celular, o teu próprio computador lhe ajuda a isso, certo? Como é o GPS? Bem aqui, ó, celular. Tá? Há vários aplicativos. O seu pai deve usar aplicativos para viagens de longa distância, o Waze, que é bastante usado. O Google Maps também te auxilia. Aqui eu vou te mostrar uma figura do GPS. O que é o GPS? Como é uma criação de americano, eu vou escrever o nome dele aqui para você compreender, tá bom? Então, S de sistema, P de posicionamento, e o G quer dizer global, certo? Sistema de posicionamento global, sistema de posicionamento global. Essa aqui é a referência do significado do GPS, tá bom? Para você não esquecer o seu significado.
No inglês, sempre se costuma colocar as siglas dessa forma que você está vendo dentro do contexto. E o ímã você já entendeu, uma agulha imantada criada pelos próprios chineses no século I, tá bom? Espero que você esteja aí entendendo essa parte de localização. Gente, quando nós falamos sobre isso, eu vou trazer uma coisa importante aí na página do seu livro, na página, salvo engano, na página 25 do seu livro. Veja, nós estamos falando de orientar-se. E para a gente se orientar, você teve um breve conhecimento aí da bússola e do GPS. Agora, nós também podemos se orientar pelo próprio Sol. Exatamente. Você já percebeu que a Terra, você olha que o Sol nasce de manhã, ali no horizonte, você vê ela nascendo e tudo mais, chega lá no final do dia e desaparece lá do outro lado da sua casa. Você precisa entender que aí nós falamos, e o Sol se movimentou. Mas será que de fato o Sol realmente se movimenta? Ou é a Terra que gira em torno de si mesma, indo do oeste, como mostra a figura, do oeste para leste? Eu acho que é mais isso. Conforme a figura mostra, olha, a Terra se movimenta em torno de si mesma. Tá vendo aqui, ó? E gira em torno de si mesma. Quando ela gira em torno de si mesma, nós chamamos isso aqui de rotação. Tá? Rotação. O que é rotação? É o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, dando a noção do dia e da noite. Certo? Então, aqui na imagem você já percebe isso, que um lado da Terra está claro e o inverso dela está escuro. Então, isso ocorre dentro das 24 horas. Certo? Ou seja, 12 horas permanece durante a posição do dia, as outras 12 horas da noite. Enquanto aqui no Brasil está de dia, do outro lado do planeta está no escuro. Então isso vai variar de acordo com o giro do seu próprio eixo e também ao longo do ano, tá? Esse movimento que a Terra faz aqui ao redor da Terra ou do Sol é o processo que ela faz isso dentro dos 365 dias e 6 horas. Tá? Ou seja, completa 1 ano e 6 horas, 365 dias ao redor do Sol. Esse movimento que ela faz aqui no desenho, eu chamo ela de movimento de translação. Certo? Translação. Enquanto ela gira em torno de si próprio, como está mostrando aqui essa figura, eu chamo ela de rotação, que dá o sentido ao dia e da noite nesse lugar. Sendo assim, esse movimento que a Terra faz, tá? Que eu acabei de mostrar aqui para você, mostrando o movimento de rotação e translação, nós chamamos ela de movimento aparente do Sol. Tá? Olha aqui, ó. Movimento aparente do Sol. Esse movimento aparente do Sol é quando você acha que o Sol está se movimentando ao longo do dia. Você já prestou atenção que nas estações do ano, são 4 as estações, né? Inverno, verão, outono e primavera. A posição do Sol, ela muda ao nascer do dia, de 3 em 3 meses, certo? Ela muda a posição. Ou seja, vai chegar um período de um trimestre em que o Sol vai estar batendo na sua janela completamente. Mas quando chegar no segundo trimestre, certo? O Sol já não está mais naquela posição ali. Na realidade, nem há o Sol, e sim o que mudou foi a própria planeta Terra ao redor de si mesma. Ela mudou a posição e isso acontece de 4 em 4 trimestre, ou melhor, de cada trimestre, essas mudanças. Então, esse movimento que você vê, tá bom? Eu chamo de movimento aparente do Sol. Esse movimento é porque, na realidade, a Terra está se movimentando em torno do Sol e si mesma. Onde é que está acontecendo isso? Está aqui, ó.
certo? Então, esse movimento, a Terra faz um movimento de rotação, tá? Em torno de si mesma, tá? Si mesma, opa, e ao mesmo tempo, tá? É a translação ao redor do Sol, ok? Deixa eu ver aqui. Desculpa aqui, estou brincando um pouquinho com a caneta, né? Então não ajuda. Ó, si mesma. Ela faz esse giro. A translação, como acabei de falar, ao movimento dela ao redor do Sol, como está mostrando aqui. Então, esse movimento aqui, que a Terra faz ao redor do Sol, é translação. Quando ela gira em torno de si própria, é rotação. E aí, nós vamos ter os pontos, as direções cardeais, é importante. Então, vamos ter a posição leste, oeste, norte e sul. Leste, onde o Sol pode ser visto logo no início da manhã. Certo? Oeste, quando o Sol é visto no final da tarde e está iniciando a noite. Você precisa entender também que existe o ponto cardeal norte, que chamamos ela setentrional, e ao mesmo tempo chamamos ela de boreal, certo? Devido às cores das luzes que ocorrem. E ao sul, mais meridional e mais austral, certo? Vou te mostrar mais aqui adiante, para nós entendermos as finalidades aqui presentes dentro do nosso contexto, tá certo? Espero que você tenha compreendido esse parte inicial, estiquei muito aqui o tempo para falarmos dela, mas espero que você possa rever aí no seu livro. Então, movimento aparente do Sol nada mais é a Terra girando em torno de si mesma e ao redor do Sol, que a gente imagina como se fosse o Sol saindo do lugar. Olha só, dentro do seu livro, na página 25, você também tem aí chamada Rosa dos Ventos. Lembra que eu falei que nós temos aí a Rosa dos Ventos é dividido dessa forma. Ela é dividida em pontos cardeais, ela é dividida em pontos colaterais e ela é dividida em pontos subcolaterais. Para você entender isso daqui, é importante entendermos você se posicionar de frente para o Sol, tá? E aonde o Sol estiver nascendo ali logo na manhã, você tem a posição que nós chamamos aqui do ponto onde o Sol nasce, que nós chamamos ela de leste, tá? Se ela está a leste à sua frente, na sua retaguarda, nós vamos estar vendo ponto cardeal oeste. Então, nós temos o seguinte colocação aqui. Se nasce no leste, nós estamos colocando aqui, tá? O Sol nascente, tá? Sol nascente. Ou pode ser chamada ela de oriental. E a oeste, professor? Vamos chamar de quê? São chamadas de ocidente, né? E já que o Sol se põe nesse lado, chamamos de poente. Olha só que coisa interessante, professor. Legal, conforme que está aqui, ó, previsto justamente aqui, ó, tá? No seu próprio caderno está aqui, ó, oriente ou nascente. Pode ser chamado de ocidente ou poente, certo? Então, seguindo aqui adiante, colocado aqui para vocês, a gente vai ter isso aqui. Então, você se localizando de frente, você já sabe, à sua frente o Sol está nascendo, qual é o ponto cardeal? Leste. A sua retaguarda? Oeste. Agora, no seu lado esquerdo vai estar o norte e no seu lado direito da sua posição vai estar o sul. Certo? Muito bem. Ao norte, vamos estar chamando de setentrional, ou seja, o que é setentrional? Se você for pesquisar, tá? Setentrional, opa, não estou conseguindo aqui pegar a situação, deixa eu apagar aqui. É quando se diz que
está mais ao norte da posição, certo? Mais ao norte da posição. Por isso que nós chamamos de setentrional, ok? Um ponto está mais ao norte. Então, esse norte aqui ela pode ser chamada de setentrional, tá? Setentrional. E como acontece lá no polo sul, no polo norte, né, da situação, há os fenômenos naturais, né, do chamado os fenômenos da parte boreal. E ao sul, professor? Ao sul, você vai ouvir muitos termos chamados meridional, certo? Ou pode ser chamado também dos raios solares lá na Antártica, tá? Ou lá no polo sul, certo? É o chamado austral. Acho que não dá, né? Pronto. Fizemos aí a localização do entendimento de acordo com a escrita que você vê justamente aqui, ó, tá? Então aqui eu mostrei para você a importância lá na Rosa dos Ventos, para você não se perder. É preciso você entender isso aqui, tá bom? Dentro desse contexto, agora vamos partir para adiante, tá? Que aqui esse assunto é um pouco extenso e cobra muito da gente. Eu vou te mostrar aqui na Rosa dos Ventos como localizar os pontos cardeais presentes dentro dessa Rosa dos Ventos. Que a Rosa, nada mais, Rosa dos Ventos nada mais é que uma localização do lugar onde você se encontra nesse momento. Tá? Então, tem no seu livro todo desenhado, eu trouxe aqui um livro para a gente fazer a aprendizagem de como localizar ela aqui nesses ponteiros. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, nesse ponteiro aqui, os 4 pontos cardeais. O norte, nós temos aqui abaixo o sul. Esse lado aqui, nós temos o lado leste e nós temos aqui o lado oeste. Na parte inglesa, pessoal, o oeste e leste ele tem letras específicas também. No inglês, você pode encontrar como W, que no inglês o oeste pode estar escrito west, certo? W. E o L pode você encontrar a letra E, que quer dizer o quê? De est. Ok? Então, no lugar do O pode estar um W, no lugar do L pode estar um E, porque na nomenclatura internacional o inglês aí prevalece dentro da situação. Tá? Compreendido? Então, vou deixar essas duas letrinhas aqui para facilitar o seu entendimento. Tá bom? Vou apagar aqui para facilitar e ajeitar aqui, ó. Então, pode ser escrito com a letra L, que é no lado da nossa língua portuguesa, ou pode ser a letra E. No caso do O, pode ser o O, ou, dependendo de alguns casos, pode ser a letra W. Tá bom? Esses são os 4 pontos cardeais. O N de norte, o S de sul, o L de leste e o O de oeste. Agora, houve uma necessidade dentro de uma região, o homem localizar. Veja que aqui ele faz um ângulo, para você ter uma ideia, um ângulo de 90 graus. Imagina procurando isso daqui num espaço aéreo, em alto mar, uma vegetação na floresta, o avião caiu, as pessoas perderam. Isso daqui para procurar, gente, dentro de um espaço, ele é muito grande. Então houve uma necessidade do homem dividir esses pontos colaterais, os pontos cardeais, em ou mais 2 subgrupos. Então surgiu quem? Os pontos colaterais, que são esses aqui, ó. Você vê que tem essas pontinhas. Tá vendo que nesse Rosa dos Ventos tem pontas diferentes? Tá? Então aqui, ó, entre o norte e o leste, tá? Eu vou somar essas duas letras, ó, N mais E, que a língua oficial vai ser essa aqui. Eu vou ter N, E. Certo? Se eu juntar no comando o N, somar a letra N com a letra O, no meio, certo? Que vai surgir aqui, vai ter o chamado NO.
Eu tenho aqui os dois pontos colaterais, o NE e o NO mandado. E ao sul? Então, ao sul nós vamos ter o seguinte, ó, somando o S mais o O, eu vou ter o chamado SO. Acompanhando o entendimento. Quem comanda aqui são os dois pontos norte e sul. Então, o S somando com a letra E, que é a linguagem internacional, eu vou ter aqui o outro subcolateral chamado SE. Ok? Esses aqui que eu te mostrei são chamados de pontos colaterais. NE de Nordeste, aqui presente, tá? O NO de Nordeste, ou Noroeste. Depois nós temos o SE, aqui que você viu, o Sudeste, e o SO, Sudoeste. Cuidado, hein? Não é falar Sudeste ou Sudoeste, não. Sudeste. Suprime aí a letra L nesse contexto. Aí o homem percebeu também que para localizar, se para localizar de norte a oeste era um espaço territorial tão grande, então o homem criou os pontos colaterais. Mas percebeu que nesse ângulo, dividindo esse ângulo de 90 graus pela metade, tivemos aí um ângulo de 45 graus. Ó, aqui para cá eu tenho um ângulo de 45 graus. Mas para achar alguém nesse espaço aéreo entre o noroeste e o oeste, é um espaço muito grande. Então o homem percebeu que teve a necessidade de criar um subcolateral, criar um novo ponto de referência na localização. E aí ele criou o chamado o subcolateral. Por exemplo, como é que funciona o subcolateral? Olha só, N, certo? Ó, vou mudar aqui a cor para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu mudar aqui a cor, opções de cores, cor da tinta eu vou colocar verde. Então, N mais NO vai dar o quê? Ou melhor, quem comanda? O mais NO vai dar o quê? ONO. Quem comanda esse trecho aqui agora é o lado oeste. O O somado com o SO, tá? Eu vou ter aqui o chamado OSO. Ok? Agora, olhando para o outro lado, nós temos aqui o leste. Eu não vou usar a letra L, gente, porque na linguagem internacional usa-se o E. Mas o sentido continua o mesmo, tá? De leste, tá bom? Porque na nomenclatura eles colocaram essa letra aqui para facilitar o entendimento. Então, do leste para o nordeste, juntando essas duas letras, eu vou ter o quê? E, N, E. E, né? Então, leste e nordeste. E do leste para o sudeste, juntando essas duas letras, vai dar o quê? E, S, E, ou seja, ESE. Ok? Pronto. Agora, terminou? Não. Veja que eu falei do oeste e o leste, mas falta o norte e o sul. Tá? O norte e o sul, vou mudar a cor aqui para facilitar o seu entendimento. Aí veio lá o camarada, certo? Juntou N mais NO, que comanda aqui é o norte, porque está indo mais para o norte. Então vai ser o quê? N, NO. Do norte para o nordeste, certo? Junta as duas letras. Quem comanda é o norte, N, N, E. Norte, nordeste. E ao sul, indo mais para o sudoeste, nós temos o S, SO. E do sul para o sudeste, certo? Nós temos S, S, E. Então, nós temos aqui essa nomenclatura para você entender. NNE, Norte, Nordeste. Nos livros de geografia, você pode encontrar uma abreviatura assim, ó. Nordeste. Certo? Mesmo sentido, abreviatura Nordeste, Norte, Norte. NNO, Norte, Noroeste. Mesma coisa, repete a mesma coisinha e coloca aqui Noroeste. Mesmo sentido.
SSE sul-sudeste, tá? Aí sul-sudeste, então, mesma escrita, sul-sudeste. Segue a mesma nomenclatura. SSO, aí nós temos N, leste, nordeste, tá? Leste, sudeste, ONU, oeste, noroeste e por fim o OSO, oeste, sudoeste. Pronto, gente, você entendendo essas letras aqui, repita a aula, tá? Somando tudo bonitinho, não tem erro do seu entendimento. Então vou fazer um review aqui para você compreender, tá? Essa nomenclatura, como se dá a junção das letras. Ó. Vou apagar aqui tudinho, para que você não se perca. Vou apagar até aqui também, tá? Para você compreender como funciona, ok? Às vezes você não sabe como é que se deu o processo das letras e aí fica perdido. Então você revê essa aula, tá? Fechando aqui essa terceira parte do nosso vídeo, tá? Olha só, fechei aqui. É importante você entender isso, tá? Então lá, nós temos o seguinte, ó. Temos aqui a caneta, ó. Lembre, primeiro ponto aqui, acima, nós temos o norte. Embaixo, ponto cardeal, sul. Nós temos aqui, vou representar, pode ser a letra L de português, mas a oficial é a letra E. Ok? Letra E. Para não confundir, tá? É de leste. Então, dentro desse contexto aqui, nós temos, vou apagar aqui, tá? Aí nós temos o leste, na palavra inglesada, e eu vou colocar aqui o O de oeste. Pronto, entendeu? Não se preocupe, viu? Se for a letra E, tudo bem, mas na nomenclatura eu estou colocando aqui para você entender por que está sendo usada a letra E, tá? No inglês é este. E os pontos colaterais? Acabamos de ver aqui norte, nordeste, olha só. Então como é que você vai fazer? Bem simples, olha só como é que é bacana quando você compreende. Olha aqui, ó. Basta você juntar, ó, N mais E, vou ter o que aqui, ó? N, E. Que comanda norte. Do N somando com a letra O, vou ter o que? Nesse aqui do meio, N, O. Você tem aqui ó, o sul, indo para o oeste, que comanda é o sul. Então eu tenho o colateral chamado colateral SO. Somando, indo para o leste, do sul para o leste, então eu tenho o chamado SE. Muito bem. Aqui eu chamo dos pontos colaterais, certo? Quando você junta as principais letras, colateral. Agora, houve a necessidade de criar o subcolateral, e esse subcolateral vai ficar no intervalo entre essas letras que você acabou de ver aqui. Então, vou mudar aqui a cor para facilitar o teu entendimento. Vou colocar aqui, deixa eu ver o preto, para facilitar aqui. Então, somando aqui o N mais o NO, eu vou ter aqui o subcolateral NO, norte e noroeste. Do norte indo para o nordeste, eu tenho o subcolateral, o NE. Certo? Agora, se for do oeste indo para o noroeste, quem comanda é o oeste. No. Indo do oeste para o sudoeste, eu vou ter o subcolateral OSO. Certo? Agora, mesma forma, do leste indo para o nordeste, eu tenho as siglas ENE. Se eu sair daqui do leste para o sudeste, opa, apagando aqui porque fiz a curva muito próxima, certo? O que é que eu vou ter? Vou ter a soma das duas letras. E mais SE, vou ter o quê? ESE. Se você quiser usar o nome S, esse também pode, tá? Não há problema, contanto que a sigla seja do jeito que está aí na tela.
Se eu somar do S do sul indo para o sudeste, vou ter o quê? O S, o SE. Indo do sul para o sudoeste, temos o subcolateral S, SO. Pronto. Então aqui eu formei o chamado subcolaterais. Essas que estão em preto são chamadas de subcolateral. Certo? Foi difícil de entender, gente? Eu acho que não, né? Se você seguir passo a passo, não tem erro. Tá bom? E acompanha essa aula para você ter um entendimento e você vai revisando, certo? E aí eu trouxe aqui para você a nomenclatura desenhada, bem bacana, para você entender o que nós acabamos de desenhar aqui nesse contexto. Olha aí como é que fica mais fácil agora, dentro do seu, você compreendendo o que ocorre aqui na nossa pintura. Fiz dessa forma para você compreender como é que se somam as letras e como é que surgiram a necessidade dessa utilização da rosa dos ventos. É muito importante você compreender, porque nos aplicativos vem dizendo, e aí você não tem como ficar desapercebido. Então nós temos aí a junção das mesmas. Tá? Muito bem. Aí eu trago para você aqui uma parte importantíssima dentro da nossa aula. Veja, antes de entrar nesse contexto, eu vou colocar aqui para você fechar esse entendimento, que você revisa essa aula, tá? Dentro do nosso contexto, porque ela é importante você compreender. Foi uma aula comprida, vou dar uma paradinha aqui e dou a continuidade à nossa temática dentro do que nós estamos assistindo, ok? Então, já já eu volto, assista a nossa terceira parte da nossa aula, dando a continuidade aqui.